Oi pessoal, hoje eu vou falar para vocês o caminho para você se superar na sua vida. Eu me chamo Lara Lima Hochleitner e eu te ajudo a construir a sua inteligência emocional, os seus relacionamentos de valor, se amando incondicionalmente e encontrando o seu propósito e a sua missão de vida. Pessoal, para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, no YouTube, Lara Lima Hochleitner, não esquece, pessoal, de ativar os sininhos para você estar recebendo todas as notificações. No Instagram, Lara Hochleitner Coach. Eu tenho um canal também no Telegram, onde distribuo todos os meus links dos meus textos e dos meus vídeos, além de outras informações. E para quem recebe os meus e-mails, eu peço para você estar abrindo esse e-mail. Eu peço para você estar clicando nesses links que vão nos e-mails, porque senão o e-mail marketing entende que isso não tem valor para você, ele vai estar deixando de te enviar. Pessoal, vamos ao nosso tema. A questão dos desafios na nossa vida. Ah, Lara, eu tô com muito problema. Eu gosto de falar desafio, né, pessoal? Que eu gosto sempre de olhar para o lado positivo. O que eu tenho que aprender com isso? Então, o que acontece? A pessoa reclama que ela tem muito problema. Mas quanto mais ela reclamar, maior e mais chato, mais aquele pensamento vai ficar na mente da pessoa, né? Então, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que ver o que eu posso fazer hoje. Eu posso fazer alguma coisa? Se eu não puder, resolvido está. Ah, Lara, é assim? É. A gente tem que criar uma fé em nós mesmos, uma fé em Deus, no divino, no universo, no que você acreditar. Que se hoje você não está vendo uma solução, amanhã essa solução vai aparecer para você, né, pessoal? Então a gente tem que saber confiar. Isso é muito importante. Eu mesmo, se eu for contar minha história para vocês, de tudo que eu já passei nessa vida, né, nesses 37 anos que eu tenho, eu já passei por muita coisa. Igual eu falo para vocês que um dos maiores desafios meus foi a questão da minha timidez, era muito difícil de eu comunicar, que eu não dava nem bom dia, e eu desenvolvi crise de ansiedade com depressão, que eu dava falta de ar, dava arritmia no coração, eu entrava em pânico achando que eu ia morrer, achando que eu ia desmaiar por causa daquela falta de ar, todo aquele movimento, aquela coisa. E aí eu falava, o que eu posso fazer hoje para eu me sentir melhor em relação a isso? Principalmente em relação à timidez, eu procurava conversar mais com as pessoas que eu confiava, com as pessoas que eram mais íntimas minhas. E cada dia que passava, eu começava a forçar o quê? Eu começava a forçar, se a pessoa dava um sorriso, eu falava, né? Eu verbalizava, bom dia, né? Boa tarde. Então, as pessoas acham que as soluções são muito grandiosas, mas não, a solução está no pequeno que você faz, no passinho baby que você dá um pouquinho todos os dias. Eu lembro que na época que eu era muito tímida, eu estava quase terminando meu curso de inglês, né? E eu precisava falar, né? Você precisa comunicar na sala em inglês, e eu ficava quase roxa na hora que a professora falava assim, Lara, você, sua vez. Então, era difícil para mim, né? Falar, porque eu pensava muito no que as pessoas iam pensar de mim. E por que eu pensava muito no que as pessoas iam pensar de mim? Por quê? Porque eu mesma me julgava, né? Então, quando a gente se julga muito, a gente fica esperando que o outro também vai julgar, né? Porque geralmente a gente espera do outro o que nós mesmos fazemos conosco. Vocês compreendem a profundidade disso? E à medida que eu fui me libertando disso, lógico que eu fui conseguindo ter um diálogo melhor um pouco. O que aconteceu? Eu comecei a ficar reativa. Ah, Lara, mas aí então não melhorou. Não, pessoal, eu consegui superar uma coisa, mas a cada passinho, cada escada que cada degrau da escada que a gente vai subindo, vai vindo um desafio maior na nossa vida. Aí eu te pergunto, você quer ficar estagnado do jeito que você tá? Ou você quer ter uma melhoria contínua? Para você olhar o que é de pequenininho hoje, qual atitude pequena que eu posso ter hoje para resolver esse desafio meu, como eu falei. Né? Porque sempre tem uma atitude pequenininha. Vocês compreendem? E eu lembro que nessa época eu era muito tímida, eu cheguei
a terminar um relacionamento amoroso porque eu não conseguia conversar, pessoal. Como você tem um relacionamento? Hoje em dia eu prego tanto isso, né? Questão do diálogo. Isso porque a pessoa me tratava muito bem, mas eu não conseguia conversar com a pessoa. Você sabe que isso só ficava tipo, bom dia, tal, você sai com a pessoa, você fala, ah, vamos só pra isso. Sabe aquelas conversas muito monólogo, né? E ele mesmo ficava chateada e eu chateada por não conseguir me expressar, mas era uma trava, era um limite que eu tinha na época. Pra vocês verem, eu gostava da pessoa, mas eu não consegui desenvolver esse relacionamento por causa dessa trava que eu não conseguia me abrir, eu não conseguia conversar com a pessoa, né? Então, muitas vezes, nós mesmos que causamos os bloqueios na nossa vida. Por quê? Porque nós temos os nossos limites, que a gente não quer sair da nossa zona de conforto, ter atitude diferente, para que aquilo se modifique e a gente possa receber o que é necessário hoje. Vocês compreendem? Igual eu falo, nessa questão, quando eu estava com muita crise de ansiedade, com uma depressão junto, eu fui no médico, tem médico, a gente tem que ir no médico, eu fiz o que o médico me pediu. Eu fazia meus exercícios físicos, para quem me conhece ultimamente sabe que eu não deixo de fazer exercício físico, toda semana eu faço, né? Porque me faz tão bem pro corpo como pra minha mente. Eu me sinto bem melhor, às vezes eu posso estar cansada, mas eu vou fazer meu exercício porque eu saio melhor de lá, eu saio mais leve, né? Então a gente tem que olhar pra gente o que vai nos estar ajudando hoje. Eu comecei a me observar, pessoal, você se observar, eu não me canso de falar, você tem que se observar para você tirar a sua percepção. Vocês compreendem? Para vocês entrar em sintonia com as coisas, para você começar a ver o que é a sua intuição e o que é a sua mente. A gente precisa ter momentos de silêncio. Mas você vai estar fazendo o que? Nada. Eu sei que é difícil, pessoal, eu mesmo prego isso, mas eu sou uma pessoa super workaholic, que eu não paro de trabalhar, a questão de trabalhar e de estudar é uma coisa muito forte em mim. Então, mas eu falo, tem hora que eu falo assim, Lara, você precisa, 5 minutos, vamos lá, silencia, não precisa ficar sentada em posição de lótus, ou deita, né, deixando a coluna ereta, sem travesseiro, ou no chão, em algum lugar, se for na grama, ótimo, né, pra gente aterrar também, né, deixar energia. Vocês compreendem? A gente tem que saber olhar para nós, o que eu preciso fazer hoje, né? Igual eu falo, na época que eu tava com essa questão da ansiedade e da depressão, eu tava na faculdade, eu tinha que começar a escrever minha monografia, pensar em estágio, era tanta coisa, pessoal, e eu comecei a me organizar, me disciplinar do que fazia bem e eu consegui ir orquestrando e subindo as escadas desse desafio na minha vida, né? Eu consegui formar, eu não bombei nenhuma matéria, porque estava difícil até de eu estudar, minha concentração bagunçou, eu sempre fui uma pessoa das primeiras da sala. Vocês compreendem? Então eu não conseguia, como que eu ia conseguir ter o meu relacionamento, né? Que eu terminei nessa época, porque você vê que eu não tinha diálogo, a pessoa não sabia que eu estava tomando remédio, a pessoa não sabia que eu tinha depressão e nem crise de ansiedade, isso que a gente namorou praticamente 1 ano. Então você pensa que namoro que era esse, né? Era só uma companhia mesmo para sair. Então a gente tem que olhar para nós, para a gente poder passar por esses desafios da forma mais leve possível, porque, pessoal, todo mundo tem desafio. Às vezes você fica vendo a vida dos outros no Instagram, nas coisas, em vez de resolver a sua vida, você vai lá para ver o que está acontecendo. Às vezes, nossa, deixou de fazer isso, fez aquilo, olha o que aconteceu. E aí, muitas vezes, sua vida tá uma bagunça, você não tá olhando para você, tá olhando para a vida do outro, né? Tem muito disso que acaba que você não consegue superar seus desafios, porque você tá olhando para a vida do outro. Às vezes, se você estiver no Instagram, no YouTube, estudando, né, para que você, porque tem muito conteúdo de valor, né, conteúdo bom para você crescer no se desenvolver pessoalmente, né, crescer pessoalmente, para você fortificar os seus valores, os seus princípios, né, que eu gosto de falar. Então, pessoal, não deixe de fazer o que você pode fazer hoje, não deixe para fazer amanhã. É um ditado antigo, mas isso vale
mais. E aí eu lembro que eu formei, quando eu formei eu logo arrumei um emprego mesmo, numa multinacional pela faculdade. O pessoal me ligou perguntando se eu queria fazer uma entrevista e a multinacional foi na minha faculdade, né? E eu fui escolhida, era uma pessoa que foi escolhida, eu fui pro Pará. Eu fui pro Pará trabalhar numa multinacional de mineração. E fiquei um tempo lá. Depois eu voltei, era um projeto de pesquisa, né, de minério. E aí eu fui para Nova Zelândia, né? Para quem conhece, eu fui fazer um curso de inglês. Por que eu fui para Nova Zelândia? Só para vocês verem a questão de desafio, porque quando eu tava lá no Pará, o meu chefe, ele me cobrava a questão, ainda tinha um pouco de timidez nessa época, mas eu já era bem reativa, eu sempre dava uma resposta. Meu chefe estava me cobrando para eu ter diálogo com as pessoas, porque a empresa era canadense, em inglês, né? Porque às vezes eu ficava meio travada, mas na minha, e eu não conseguia, tanto porque me faltava o speaking, né? Essa conversação, que eu não tinha tanto, quanto a questão da timidez, ainda que precisava se desenvolver, né? Então, quando eu saí de lá, eu fui para Nova Zelândia para fazer um intercâmbio, para eu ficar fluente no meu inglês. Vocês entendem que cada etapa que a gente sai da vida, a gente passa para outra para a gente poder crescer. Apresenta um desafio, nossa, eu preciso evoluir em relação a isso. Eu fui para Nova Zelândia fazer esse curso de inglês, fiquei um tempo lá, arrumei um grande amor, que foi um dos grandes amores da minha vida. Um árabe da Arábia Saudita, só pra vocês terem noção, não tem nada a ver, eu sou aquela brasileira que não namora com brasileiro, né? Então, assim, a gente vai evoluindo e vai aparecendo coisas melhores na nossa vida. Então a gente tem que estar aberto para os nossos desafios, né? Para que a gente vai crescendo, evoluindo a consciência, se tornando a melhor versão, pessoas melhores. Aí eu lembro que depois eu voltei, eu trabalhei no Estado, na coordenação de saneamento básico, né? Fazer muita auditoria da Companhia de Saneamento do Estado. Depois disso tudo, foi que eu resolvi vir para a questão da terapia holística, do coaching, né? Eu mudei totalmente a minha vida profissional, né? Eu encontrei, né, essa questão do propósito meu, né? Dessa razão do que eu não queria que as pessoas sofressem, passassem por tudo que eu passei, e ter essa missão de levar essa informação para as pessoas que superar desafios é simples, pessoal, só que você precisa de comprometimento, você precisa de disciplina, você precisa de determinação, você precisa agir todos os dias um pouquinho, o que você consegue fazer para dar aquele passinho a mais para você chegar mais próximo do seu objetivo. Bom, pessoal, isso era o que eu queria trazer para vocês hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, siga nas redes sociais se você tem mais afinidade. Deixe seu comentário para mim, que é muito importante, pessoal, para eu saber o que você achou desse vídeo e se tem algum outro tema que você gostaria que eu estivesse falando.